Você não está fraca. Você só está cansada de ser forte em silêncio, cansada de segurar tudo sozinha, cansada de entender tudo, menos a si mesma. E o pior, cansada de fingir que está tudo bem, quando claramente não está, porque ninguém vê o esforço que você faz por dentro, ninguém vê o quanto você engole, o quanto você se adapta, o quanto você se diminui para não perder. E é aí que começa a confusão, porque você não sabe mais se está amando ou apenas resistindo, você não sabe se está lutando por algo real ou só tentando não se sentir abandonada de novo. E isso esgota qualquer mulher, mas não da forma que você imagina. Você não está esgotada porque sente demais, você está esgotada porque se abandona demais. E ninguém te disse isso assim direto. Sempre colocaram a culpa na sua intensidade, na sua carência, na sua forma de amar. Mas não, o problema nunca foi sentir demais, foi aceitar de menos. E isso muda tudo, porque de repente, você percebe que não está quebrada, você só está vivendo no limite emocional há tempo demais e, sem perceber, foi se acostumando com isso. Se acostumando com respostas frias, com ausências disfarçadas de fases, com dúvidas que nunca deveriam existir. Você se acostumou a esperar, a entender, a justificar e, principalmente, a ficar, mesmo quando tudo dentro de você já queria ir. E você sabe disso, você sentiu, desde o começo. Aquele desconforto leve, aquela sensação de tem algo errado aqui, mas você ignorou, porque ele parecia diferente, porque você queria que fosse diferente, porque no fundo você não queria começar de novo, então você ficou, e aos poucos foi perdendo pedaços de si, sem perceber, sem alarde, sem drama, só se afastando de você mesma. E isso dói, mas não é uma dor explosiva, é uma dor silenciosa, constante, que vai drenando sua energia, sua leveza, sua clareza, até você se olhar no espelho e não reconhecer mais quem está ali. E nesse ponto, você começa a se questionar. Por que eu me sinto assim? Por que eu não consigo simplesmente ir embora? Por que eu aceito tão pouco, sabendo que mereço mais? E a resposta não é simples, mas ela é honesta. Você não queria só amor, você queria ser escolhida, queria sentir que alguém finalmente te viu, te valorizou, te quis, de verdade. E quando surgiu alguém que parecia oferecer isso, você se agarrou, mesmo quando ele parou de oferecer, mesmo quando virou esforço unilateral, mesmo quando virou dor, porque soltar parecia pior do que continuar. Mas aqui está a verdade que ninguém te fala. Continuar também é uma forma de se perder, e você está se perdendo, aos poucos, em silêncio, sem perceber. E sabe o mais difícil? Não é a falta dele, é a falta de você. É sentir que você não está mais inteira, que você se adaptou tanto, que esqueceu como era ser você sem medo, sem ansiedade, sem essa necessidade constante de provar valor, porque você começou a viver em função da reação dele, da resposta dele, da presença dele. E isso nunca foi amor. Isso é apego, é dependência emocional disfarçada de sentimento profundo. E não, isso não te faz fraca, te faz humana. Mas continuar nisso, isso sim te enfraquece, porque você começa a negociar o inegociável. Respeito, clareza, reciprocidade. E quando você aceita menos do que merece, você ensina ao outro exatamente até onde ele pode ir. E ele vai, sempre vai, não porque ele é cruel, mas porque você permitiu. E isso dói de ouvir, mas liberta quando você entende, porque você para de esperar mudança dele e começa a olhar para si. E aí vem o ponto que quase ninguém quer encarar. Você sabia, você sempre soube, você só não quis aceitar, preferiu acreditar no potencial, na versão que ele prometeu, na história que você criou na sua cabeça, e ignorou a realidade, que estava ali, clara, repetida, silenciosa. Ele não te confundiu, você ignorou os sinais. E isso não é culpa, é padrão. Um padrão emocional que você aprendeu, talvez muito antes dele, talvez lá atrás, quando você entendeu que precisava se esforçar para ser amada, que precisava merecer, que precisava dar mais para receber o mínimo. E agora, você repete isso, com outra pessoa, com outro nome, mas com a mesma dor. E enquanto você não enxergar isso,
Nada muda, só muda o rosto, mas a história continua igual e você continua se esgotando, tentando dar conta de tudo, tentando manter algo que não depende só de você, tentando ser suficiente para alguém que nunca decidiu te escolher de verdade. E isso cansa, cansa de um jeito profundo, cansa na alma, porque você está sempre alerta, sempre esperando, sempre se perguntando: será que agora vai? Será que ele mudou? Será que dessa vez é diferente? E a resposta, no fundo, você já sabe, mas você continua, porque parar significa encarar o vazio. E você tem medo dele, mas aqui vai algo que talvez você nunca tenha pensado. O vazio não é o problema é o que você coloca nele, porque você preenche esse vazio com migalhas, com atenção intermitente, com esperança instável, e chama isso de amor, mas não é. Amor não confunde, amor não some, amor não te deixa insegura o tempo todo, amor não te faz duvidar do seu valor. Se faz, não é amor, é falta. E você está vivendo de falta, de presença insuficiente, de palavras vazias, de gestos que não sustentam nada. E isso te esgota, porque você tenta compensar, você dá mais, você entende mais, você espera mais. E mesmo assim, nunca é o suficiente. E não vai ser, porque o problema não é o quanto você dá, é para quem você está dando. E aqui acontece a virada, silenciosa, mas poderosa. Você começa a perceber que não precisa fazer mais, precisa aceitar menos, menos desculpas, menos ausência, menos confusão, menos dúvida, porque mulher que se conhece não se explica o tempo todo, não se prova o tempo todo, não se diminui para caber. Ela observa, ela sente e ela decide. E decidir é o que você tem evitado, porque decidir significa perder, mas também significa se encontrar. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Você, inteira, presente, lúcida, sem negociar sua paz por migalhas emocionais, sem romantizar esforço unilateral, sem se convencer de que é só uma fase, porque não é. É um padrão, e padrões não mudam com esperança, mudam com consciência e com atitude, e não vai ser fácil. Você vai sentir falta, vai duvidar, vai querer voltar, vai questionar sua decisão, mas isso não significa que você errou, significa que você está quebrando um ciclo, e ciclos sempre resistem, porque são confortáveis, mesmo quando machucam. Mas você não quer mais conforto que dói. Você quer paz que sustenta. Você quer leveza, clareza, reciprocidade. E isso começa com uma escolha simples, mas difícil. Parar de se abandonar, porque enquanto você continuar se deixando por último, qualquer um vai ocupar esse lugar. E você merece mais, mas não aquele mais idealizado. Não aquele mais que você espera dele. O mais que vem de você, da forma como você se posiciona, do que você aceita, do que você recusa, do que você sustenta. E quando isso muda, tudo muda, porque você para de correr atrás e começa a filtrar, para de insistir e começa a observar, para de se adaptar e começa a se respeitar. E aí, só fica quem realmente quer ficar, sem esforço forçado, sem jogo, sem dúvida. Porque quando é recíproco, não pesa. E você já sentiu o peso. Você já sabe como é. Agora está na hora de experimentar o oposto. Leve, simples, claro. Mas isso exige coragem. Coragem de soltar o que você queria que fosse para aceitar o que realmente é. E isso liberta, porque você não precisa mais interpretar sinais, nem tentar entender silêncio, nem se perguntar o tempo todo onde você está na vida dele. Você simplesmente sabe, e quando você sabe, você não aceita menos, porque você já viveu menos e sabe o preço. Então agora, a pergunta não é mais, por que ele se afastou? A pergunta é, por que eu fiquei tanto tempo? E quando você responde isso com honestidade, você nunca mais se coloca no mesmo lugar. Porque você entende que o amor que você procura não começa no outro, começa na forma como você se trata quando ninguém está olhando. E isso muda tudo. Então, se você chegou até aqui, me diz uma coisa. Você está cansada dele?
ou de se abandonar por ele? E mais, se você fosse se escolher de verdade hoje, o que você precisaria deixar para trás?